Bom dia, amigos. Mais um domingo. Estamos aqui para o nosso culto matinal dominical. Eu vou começar esse momento nosso do culto, como sempre eu faço, lendo um texto da Bíblia, que é muito importante para a nossa vida espiritual, lermos a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu vou estar lendo em Atos, capítulo 2. Logo após a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta, logo após o Pentecostes, que aconteceu lá em Jerusalém, depois da ressurreição, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então, Pedro se levanta e faz um discurso para todos que estavam ali em Jerusalém. Eu vou ler esse discurso de Pedro. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Assim como Pedro, eu também digo para vocês, tomai conhecimento disto. Como nós vamos tomar conhecimento? Lendo a Bíblia. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, porque eles tinham recebido o Espírito Santo, e os que estavam ali acharam que eles estavam embriagados. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Joel era um profeta do Antigo Testamento e ele tinha dito essas palavras que aconteceria e se cumpriu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, que é o derramamento do Espírito Santo. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Aqui Davi disse, muito tempo antes de Cristo também, a respeito de Jesus.
Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Agora Pedro falando: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, esse discurso de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Após a leitura dessa palavra, vamos orar agora, estar orando, que você esteja colocando a sua vida na presença de Deus e que nós possamos ter um domingo abençoado, começando, lendo a palavra de Deus, orando e participando de um estudo bíblico que é tão importante para o nosso crescimento espiritual.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo em que nos reunimos. Eu, Michel, aqui, e cada um aí que está conosco nas suas casas, que cada lar que recebe essa palavra seja abençoado, e que cada pessoa que ouvir essa palavra possa ter certeza que Jesus Cristo é o Senhor, é aquele de quem Davi profetizou, de quem tantos profetas profetizaram no Antigo Testamento, e que foi revelado no tempo da oportunidade e morreu e ressuscitou. Que ninguém duvide dessa palavra, desse fato revelado, desse discurso que Pedro proferiu no dia de Pentecostes, que possamos a cada dia estar confessando essas palavras na nossa vida, de que cremos em Jesus e que somos abençoados, fortalecidos pelo Senhor. Abençoa os que ainda ouvirão essa palavra, esse culto, que os seus lares, as suas casas sejam abençoadas, que essa bênção alcance todos os seus familiares, os nossos familiares, onde estiver um querido nosso, que ele seja alcançado pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua tão grande salvação. Ó Deus, protege os nossos filhos, netos, e que eles possam também estar prosseguindo nesse caminho, mesmo nesse mundo tão contraditório, com tanta iniquidade, que eles sejam preservados, Pai. Que o Senhor os cerque com os teus anjos, onde quer que eles forem, que eles sejam guardados e que nada do maligno os atinja. Fica conosco, Senhor, nesse momento em que estaremos participando do estudo bíblico. Vem, Espírito Santo, enche-nos, Senhor, da tua presença para que possamos entender plenamente, porque o Senhor é o nosso mestre, é o nosso consolador e também aquele que nos dá sabedoria para compreendermos plenamente a tua palavra. Vem, Espírito Santo, que seja derramado sobre todos, como foi derramado sobre todos os que ouviam lá no dia de Pentecostes. E naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas, Pai. Ó Senhor, que esse derramar do Espírito Santo ainda esteja acontecendo na vida de todos aqueles que ouvem a palavra, recebem no seu coração e se declaram filhos de Deus. Ó Pai, fica conosco, abençoa aqueles que estão passando por problemas, por dissensões, dissoluções, enfermidades, que o Senhor esteja operando os seus milagres e as suas maravilhas. Ouça, Senhor, a oração de cada um dos teus filhos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Centraliza ali. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Mais um domingo, eu sempre falo. Mais uma semana. O primeiro dia da semana é hoje. E ela começa com nós reunidos, prestando essa consideração, esse culto, essa adoração, esse serviço que nós fazemos com os sacerdotes para a honra de Deus Pai, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do tema adoração que agrada a Deus. Eu gostaria que você abrisse João capítulo 4, versículo 23, 24.
João 4, 23, 22, vou começar no 22. Vós adorais, Jesus falando com a samaritana, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque para esses que o Pai procura para seus adoradores. Então é por esse o qual o Pai procura para seus adoradores. Essa palavra adoração, ela tem um significado muito importante na vida da pessoa, do homem que foi criado por Deus. E interessante é que ele, conversando com a samaritana, ele fala que a adoração que agrada a Deus, ela tem que ser em espírito e em verdade. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender esse sentido, em espírito e em verdade. Isso quer dizer que a pessoa, para estar em espírito e em verdade, eles têm que estar em comunhão com Deus. Então eu vou separar essa palavra antes da queda do homem e depois da queda do homem, o sentido dessa palavra adoração. Então, antes do homem pecar, Deus nunca pediu para o homem adorá-lo. Em nenhum momento ele falou para que o homem, formado por ele, adorasse ele. E nós vamos entender por quê. Porque se Deus fizesse o homem para adorá-lo, então Deus já não seria mais Deus. Na realidade, nós precisamos entender que desde o princípio, ele criou e formou o homem como um ser espiritual, para, em comum união com ele, em comunhão com ele, em comunhão, não afastado dele, e esse é o lugar, a comunhão, em espírito e em verdade com ele, o espírito do homem conversando com o espírito de Deus, expressasse agora com a sua alma, o seu psique, que foi formado esse ser, esse homem, cada um de nós, mostrasse a glória e as virtudes de Deus. Então Deus, quando ele formou o homem, ele criou, primeiramente, o homem e a sua mulher, a imagem e a semelhança de Deus. E ele formou o homem, e ao formar o homem, a gente sabe que ele soprou o Espírito, o homem então tem o Espírito de Deus soprado nele para ter essa comunhão com ele, e a alma do homem deveria expressar esse Deus. E o que é interessante, ele não pediu para adorá-lo. Lá no princípio, ele disse para o homem o seguinte, quando ele formou o Adão, ele falou comigo, administra esse universo que eu criei, esse jardim em que você foi colocado. Administra, cuida dele, trabalha juntamente comigo e mantém esse jardim tomando alguns cuidados. E o único cuidado que eu te peço, o único pedido que eu te falo é que uma árvore dentro dela você não deve comer, porque no dia que comer, você morrerá, certamente. E o homem, desobedecendo, não ouvindo o Senhor, desobedeceu e comeu da árvore. Como consequência, vem a morte espiritual e o homem se afasta de Deus, mas Deus não e nunca se afastou do homem, sempre procura o homem. No princípio, Deus não pediu para adorá-lo, porque se ele tivesse pedido para adorá-lo, Deus já não seria mais Deus, absoluto, pleno, completo, eterno, imutável, infinito, que não depende de nada, que não depende de ninguém. E ele fizesse de forma diferente, pedindo para o homem adorar, ele estaria, na realidade, com interesse, e isso já não era mais Deus, porque Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele se basta a si mesmo. Ponto. Então Deus, quando formou o homem estando assim em comunhão com Deus, ele expressaria esse Deus, as suas virtudes,
de uma maneira tal que as pessoas pudessem ver através desse homem a expressão, e o homem manteria a condição desse jardim como Deus havia feito de uma maneira estável. Então, logo no início a gente já percebe que o que Deus estava se referindo é a palavra trabalho. Então ele deu o trabalho como uma forma digna do homem viver e servir. Porque nós viemos para ser servido, como Jesus mesmo disse. Nós viemos para servir. E assim ele o fez. E Deus conosco, e nós interdependentes com Deus, expressaríamos Deus em toda a situação desse universo. Por isso que 1 Coríntios 15, 58, se você for ver, Paulo faz uma afirmação significativa. Ele diz assim: todo trabalho em Deus não é vão. Isto é, todo trabalho em que você está em comunhão com Deus não é vão. O trabalho é em comum com Deus. Esse contexto de comunhão e união, ele é uma coisa digna, o trabalho. Proporciona vida plena. Pois Deus e o seu Filho Jesus, ele mesmo assim expressa dizendo: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso a gente percebe antes da queda. Então, depois da queda, começa a história da humanidade. E o trabalho, que era uma coisa digna, maravilhosa e em comunhão com Deus, não tinha nenhum propósito quanto à adoração. Tinha prestar um culto, mas não adoração. E a gente já começa a perceber que depois, afastado de Deus, essa condição de em comunhão com Deus trabalhar, essa palavra toma uma outra conotação, que é prestar um serviço. Até mesmo nesse sentido de fazer um culto, para prestar um serviço. E aí a gente vai percebendo que essa palavra toma uma conotação que não é mais trabalho. Aquilo que a gente faz com amor, estando em comunhão com Deus e expressando esse Deus através da nossa vida. Aí a gente começa a fazer um serviço, prestando ele com o objetivo de obter alguma coisa, quer seja monetária, de interesse, ou para interesse pessoal, em função de alguma coisa que você deseja, por isso você presta o serviço. Assim, houve um desvirtuamento e Jesus veio fazer o quê? Ressignificar, conversando com essa samaritana, o verdadeiro sentido do que é adoração. Não é como muitas vezes as pessoas entendem. Então, com a queda, esse sentido do trabalho foi transformado. E aí a gente percebe que o homem, sendo um ser espiritual, mas com o seu espírito morto para com Deus, sem o conhecimento de Deus por falta da comunhão, a sua alma continua adorando, porque a sua alma sente na reminiscência esse afastamento e, sendo um ser espiritual, ele percebe o Deus presente que está no contexto da criação, que o criou. E ele não consegue solucionar esse problema. Então, o homem agora, o que ele faz? A sua alma continua a adorar. Então, o que a gente mais vê nesse contexto não é uma adoração em espírito, como ele diz, é em comunhão com Deus espiritualmente. É um contexto de alma, porque o homem está morto espiritualmente. Então, essa palavra toma uma outra conotação, que não é apenas o sentido de adorar como trabalho, trabalhando em comunhão com Deus, mas sim de se prostrar. Então, toda palavra que você começa a observar, começa a ter um sentido de prostrar, de se inclinar, de reverenciar. Alguma coisa que, no conceito mesmo da própria palavra, adorar é reverenciar alguém superior, uma divindade, e que pode ser até um demônio. Por falta do quê? Por falta de uma ligação espiritual do homem que estava morto e que em Jesus Cristo ele ressuscita o espírito desse homem para ser uma nova criatura, para ele ressignificar o sentido da adoração e não ficar preso naquele contexto comercial, de negócio e de interesse,
mas fazer todas as coisas com amor, e amor ágape, isto é, desinteressado. No hebraico, a palavra que é o sentido de adoração, ela é avodá. Avodá vem de uma palavra eved, que é prestar o serviço, é um serviçal, é um servo. Eved. E eved também vem a palavra de avodá, abad. Abad significa um sentido de servir, prestar um serviço. E na realidade, adorar é como se você falasse trabalhar. Esse é o sentido de adorar. Mas ela tomou a conotação de prostrar. Então vamos ver esse prostrar, inclinar, fazer reverência, beijar a mão. Esse é o sentido de alguém superior. Então o homem, como um sacerdote, presta atenção que isso é muito importante. Quando o povo saiu do Egito, Deus falou para eles: eu quero que todos vocês venham a mim e eu quero formar de vocês um reino de sacerdotes. Está lá em Êxodo, capítulo 18, 19. Quer formar um reino de sacerdote. E o povo não entendeu isso. Jesus vem e compra com seu sangue, para Deus e seu Pai, nós, para sermos reino e sacerdotes. Então, ele não quer um sacerdote que faça alguma coisa, mas ele quer todos nós como sacerdotes, em comunhão com ele, para em espírito e em verdade, fazemos o verdadeiro sentido de adoração. Que adoração não é simplesmente o se prostrar. Prostrar é um contexto da adoração para o homem que foi afetado no espírito, porque o homem, em comunhão com Deus, ele não está curvado, ele está ereto a serviço de Deus para revelar Deus com a sua vida. Então preste atenção para entender bem esse sentido que nós vamos ver agora no transcorrer da Bíblia, o sentido dele. O homem, afastado de Deus, ele teve uma vida dicotomizada. Então ele começou a fazer o que com essa vida dicotomizada? Como eu não tenho a comunhão com Deus, então vou criar um lugar onde eu posso adorar com a minha alma um Deus. Mas Deus está explicando, ressignificando que não é o lugar geográfico. E o homem começou a construir o que? Templo, ou templos, para nesse lugar fazer o que? Uma adoração. E a primeira coisa que aconteceu quando o homem se afastou de Deus, a pergunta de Deus foi: onde você está, Adão? Você estava em comunhão comigo, fazendo o que eu pedi. Onde você está agora? Ele estava com uma roupa que ele fez, de folhas, misturado no meio das folhas que Deus havia criado, e se escondendo de Deus com culpa, com medo, com vergonha. Onde você está? E Deus está procurando o homem, perguntando até hoje: onde você está? Você está em comunhão comigo? Ou você está construindo templos para criar os seus deuses e adorar de uma forma de devoção e não mais de adoração? Então aparece, paralelo a esse contexto de adoração, uma palavra que é devoção, que parece que é a mesma coisa, mas que não é. Vou explicar isso na sequência. Então, nós temos que compreender que todo o trabalho que você faz, estando em comunhão com Deus, não é vão. Diz 1 Coríntios 15, 58. Não é vão. Por quê? Porque em comunhão com Deus, você, estando espírito com espírito, faz com que a sua alma expresse esse Deus através da sua vida. E todos podem ver a glória de Deus, a revelação de Deus, as virtudes de Deus, amor, graça, bondade, perfeição, tudo, misericórdia. Começa a ver coisas assim que fala: isso é coisa de Deus, porque você consegue expressar isso. Mas na realidade, eles começam agora, o homem, a criar uma condição templária para poder ter um lugar para reverenciar, para inclinar, para fazer o quê? Cultuar uma divindade. E essa divindade, ela pode ser o Deus verdadeiro, que a gente chama a verdadeira adoração. Ou a gente pode falar adoração que agrada a Deus. Mas nós temos também uma adoração que é chamada vã. Você sabe de Deus, mas você não conhece Deus. Você reconhece Ele.
Essa adoração vã, ela tem já interesse. E também tem aqueles que edificam um templo para fazer uma adoração falsa. Isso daí é o contexto da devoção para ídolos e, na realidade, não para o verdadeiro Deus. Então, uma pessoa acaba se prostrando para outra coisa que não é Deus. A gente percebe que o homem, todo o percorrer da história, vai vendo isso acontecer. O próprio Abraão falou para aqueles homens que estavam com ele: olha, eu vou com meu filho até aquela montanha, nós vamos nos prostrar. Vou fazer um serviço que Deus pediu. Deus pediu um serviço, eu vou lá prestar um serviço. Eu vou prostrar lá. Prostrar lá, essa palavra prostrar, chacha, que significa esse sentido de prostrar, está como adoração. Nós vamos adorar, eu e meu filho, depois voltamos. Não, ele não está falando dessa adoração, esse princípio antes da queda. Ele está falando agora, depois da queda, que a pessoa vai fazer um contexto de reverência àquele que tem como Deus para ele. Então ele falou, nós vamos até lá e vamos voltar. Então, esse contexto é expressando que adoração é quem Deus é. A gente já sabe. Então, muita gente fala assim, eu vou cantar expressando com a palavra quem Deus é. E eu vou louvar expressando com a palavra o que Deus faz. Um elogio. Louvor é um elogio. É a sequência de uma adoração. Então, o louvor em que a pessoa elogia tem uma relação muito grande com a alma. E se ele não estiver em comunhão com Deus, espiritualmente falando, em espírito e em verdade, ele acaba sendo um devoto e não um adorador. Ele passa a fazer uma devoção e não uma adoração. E muitas vezes até a esse Deus verdadeiro que ele não ainda conhece, mas apenas reconhece. Então muitos, em um sentido mais amplo da religião, cantam, batem palma, dançam, se inclinam, prostram, reverenciam a divindade, e que para eles isso é adoração. Isso não é adoração. E nunca foi. E Deus não quer isso. Deus quer comunhão. E a comunhão vai expressar o verdadeiro sentido da adoração que agrada a Deus. E eles ainda acreditam, esses, que o melhor lugar para estar, para fazer adoração, é num templo físico. Porque eles não entenderam que o corpo, Jesus revelou isso, que o corpo humano é o santuário, é o templo do Espírito Santo, é onde Deus habita. O sagrado não está fora, o sagrado está dentro de nós, quando em comunhão com Deus. Mas se nós não estivermos espiritualmente ligados com o Espírito de Deus, a nossa alma, invariavelmente, vai querer uma adoração porque ela sente saudade de Deus. E ela não consegue fazer o entendimento de Deus, cria deuses. E aí passa a ser um devoto que adora ídolos. Razão de Jesus ressignificar com essas palavras o sentido da adoração. A mulher tinha perguntado, nós adoramos aqui em Samaria, nos montes, nesse lugar que os pais culturalmente instituíram um lugar para a gente adorar, isto é, inclinar, prostrar. É esse o sentido, mas atrás dele tem um sentido para servir a esse Deus. É esse o sentido da adoração. Então você vai encontrar sempre duas palavras juntas. Ele prostrou e adorou. Então, prostrar não é adorar. Mas dá o sentido de adorar, o prostrar, no sentido a quem servir. É isso daí que as pessoas não entendem. É sobre isso que eu estou falando. Qual é a adoração que agrada a Deus? Então, vamos seguir para entender isso mais profundamente. Então, ele significou, e a mulher tinha perguntado, olha, nós, samaritanos, adoramos aqui em Samaria, nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Está vendo lugares. Lá no templo, lá em Jerusalém, naquela cidade. E Jesus diz para ela, vem a hora, e já chegou, mulher, quando os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Veja como Jesus fala, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui ele está fazendo um significado e um ressignificado do que é adoração. Então adoração
é um sentido de reconhecer a quem servir. E Deus, Ele está revelando isso para nós, que todos aqueles que estão em comum com Ele, é mesmo como um serviço que um sacerdote presta, porque Ele queria que nós fôssemos, e Deus nos comprou, e Jesus nos comprou para Deus, para sermos reinos e sacerdotes, um povo exclusivo de Deus, sacerdotes reais, nação santa, de povo exclusivo de Deus. E o que é um sacerdote? Não é fazer um ofício sacerdotal apenas religioso. Não, é para fazer da vida que nós temos o verdadeiro sentido de expressar esse Deus através da nossa vida, porque nós somos o templo, o lugar onde Deus habita para ser a expressão dele aonde nós nos encontrarmos. Então, eu e você com a sua vida, em comunhão com Deus, honramos e praticamos atos de justiça em amor. Quando nós fazemos isso, nós estamos adorando e revelando quem Deus é através de nós. Por isso que Jesus nos comprou e deu a condição de sermos chamados filhos de Deus, para sermos um cristinho, um cristão, alguém parecido com Cristo, um filho de Deus, para expressar Deus. Então, o trabalho expressa o amor de Deus, porque todos que assim o fazem, fazem com amor e desinteresse. E aqueles que não fazem assim, eles fazem uma prestação de serviço. E a prestação de serviço reivindica o direito de ter e receber alguma coisa depois de prestar esse serviço. É o que é comum no ser humano que ainda não compreendeu o verdadeiro sentido dessa palavra adoração. Razão da palavra adoração na Bíblia estar no hebraico, no aramaico e também no grego, no sentido de inclinar-se, prostrar-se, reverenciar uma divindade. E assim como a adoração ele faz um ressignificado, Jesus também teve que fazer um ressignificado da palavra amor. Porque o homem foi criado, foi formado em amor, com amor e para o amor. E ele precisa expressar o amor. E Jesus veio e fez um ressignificado para as pessoas que queriam viver a lei, os mandamentos. E questionando sobre várias situações religiosas, Jesus mostrou o seu pensamento. E os religiosos estavam querendo expor o seu pensamento. Aí aparece um escriba e diz o seguinte, lá em Marcos 12, 28 a 31. Jesus é o seguinte, a gente está discutindo aqui muita coisa a respeito de religião, de pagar os tributos a César ou não. É o seguinte, é o contexto de ressurreição que os saduceus não acreditam. Eu quero saber do senhor o seguinte, vamos resumir a conversa nossa aqui, e lá em Marcos 12, 28 e 31, ele faz a seguinte consideração para Jesus. Ele faz uma inquisição assim para Jesus. É o seguinte, responde para mim, fala para mim, qual é o maior de todos os mandamentos que a gente fica discutindo aqui, brigando, 600 aí de leis que tem, de mandamentos, qual é o maior? Fala para mim, qual é o maior? Vamos ver se você sabe aí. Já que você está discutindo religião, então qual é o maior dos mandamentos? Então Jesus faz a seguinte afirmação. O principal, escriba. Ele não falou o primeiro, ele falou o principal é ouve, ó Israel. Se você não ouvir o que eu estou falando, não vai adiantar eu falar mais nada. Eu posso falar o que eu quiser, você não vai entender e nem compreender o que eu estou falando. Então, primeiro de tudo, ouve, ó Israel. Deus, ele é único, não existe outro Deus. Ah, mas tem muita gente que adora deuses aí, tem Deus de todo tipo, de todo tamanho, de toda vontade, de toda cor. Tudo bem, mas eu estou referindo a você, Jesus falando para aquele religioso, que há um único Deus. Então, não tem como você ter dois senhores, há um só Senhor, você não pode servir a dois. Porque quando Adão se afastou, ele começou a servir a um outro Senhor. Por isso que Deus perguntou primeiro, onde estás? Você estava em comunhão comigo, você não está mais. Aí ele faz a pergunta, quem te disse? Quem? É um outro que está dizendo uma coisa que Deus não disse. Então aí começam as interpretações e aparecem coisas que dá a entender um outro sentido. E em lugar da adoração aparece o que nós chamamos devoção. Vou explicar isso daqui a pouco. Então ele fala, sabe qual é o principal de tudo isso que você está falando? O principal é amar a Deus como primeiro lugar. Mas o principal é ouve, ó Israel.
E ele fala, agora o primeiro desse, depois que você ouvir, é: ama a Deus de todo o teu coração, isto é, espírito e alma. Coração tem essa junção. Depois ele fala assim, de toda a tua alma, isto é, mente, emoção e vontade. Depois fala, de todo o teu entendimento. O entendimento é a forma da alma expressar um pensamento, um sentimento e uma ação. É entendimento. Para que com compreensão você faça, com toda a força física sua, você agora faça o verdadeiro sentido da adoração. Então, para adorar, você precisa também ressignificar o amor. E aí ele diz, em segundo lugar, amar o outro, o próximo, como a si mesmo. Isto aí cumpre-se a lei. E Jesus veio e ressignificou também. Ele falou, eu não quero que vocês amem como vocês amam a si mesmo, amar o outro. Eu falei, não, isso é lei, isso é lei. Faça aos outros que querem que faça a você, isso é lei. Não, eu vim trazer um ressignificado. Eu estou falando que você tem que amar como eu te amei. Deus me amou com amor ágape. Eu amei você e a cada um de nós com amor ágape, se dando a nós. E ele fala mais, e como eu me dei e amei, então agora eu quero que vocês também amem de forma ágape, desinteressada. E não venha fazer qualquer contexto de serviço, porque Deus não faz serviço, ele faz trabalho. Por isso que Jesus falou, meu pai trabalha e eu trabalho também. E quando ele foi contratar trabalhadores para o reino de Deus, ele saiu para contratar trabalhadores e não serviçais. Porque o serviçal, ele já embute um contexto de prestar um serviço para receber alguma coisa. Quem assim vive no contexto religioso não entendeu. E faz um contexto de adoração e sem entender que o principal, antes de qualquer coisa, até do amor, é ouve o que Deus está falando. Depois, então, você ressignifica a adoração, que tem um sentido de trabalho, e você só pode se prostrar ao que é principal. O que é principal? Deus é um só, não existe outro. Os outros são criação humana. Deus não tem outro. Então, e se aparece outros, é porque não entendeu, porque Jesus falou, nós adoramos o que conhecemos. A gente se prostra para um único Deus. E aí você vai entender que essa palavra de prostrar, ela vai aparecer sempre como a tradução de adoração. E é interessante que você vai ver que essa palavra ela vem aparecendo assim, quer no Antigo Testamento, como também em Daniel, na forma aramaica, ela vai aparecer nesse sentido também. E também no grego vai aparecer nesse sentido como se fosse um contexto de prostrar. Mas não é esse contexto de prostrar. É para quem você se prostra, você serve. E como Deus é único, e Ele é único, Senhor, não tem outro, então nós não poderíamos servir outra coisa a não ser quem? O Deus que se revelou através do povo de Israel e Jesus, como vindo de Israel, dá sequência na formação da igreja e Ele está orientando a gente, para a gente viver de uma maneira plena e amar desinteressadamente. Então, adoração e também o sentido dessa condição em que ele fala do amor, nós precisamos ressignificar e ele fez isso para nós. É muito importante a gente compreender esse detalhe. Então, Deus se revela por meio da sua palavra. E essa palavra agora foi encarnada, que é Cristo revelado. E ele fala, e eu quero que você ame em primeiro lugar Deus. E amando em primeiro lugar Deus, e ele sendo único, você não pode nem amar outra coisa e nem servir outra coisa. E amar de que maneira? Desinteressadamente, porque o que disso sai ou é humano, terreno, ou é demoníaco. É idolatria. Deus não precisa, queridos, presta atenção, e nunca pediu para ser reconhecido pelo que faz com o seu poder e nem adorado pelo que ele é. Ele nunca pediu isso, porque se ele assim o pedisse, seria totalmente fora, porque ainda que Deus seja adorado e ele pedisse isso, ele já não seria mais Deus, porque ele já teria interesse. Ele não fez o homem para isso, ele fez o homem para, em comunhão com ele, exercer um trabalho, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e era para expressar Deus. Então, Deus é completo em si mesmo, ele nada precisa. Assim, a palavra adoração no hebraico, avodá, que está no Antigo Testamento,
aparece muitas vezes lá. O que significa? É um trabalho prestado como se você, em comunhão com ele, fosse um sacerdote e pudesse revelar ele com amor, com graça, com disposição. Você agindo assim, usando da misericórdia, você vai expressando ele através de você, na unção do Espírito, porque conhece ele em Cristo agora. E aí você tem a compreensão como um sacerdote. O Israel, como eu disse, foi chamado para ser um reino sacerdote e nós somos comprados, diz Pedro, e o Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ele fala que Jesus nos comprou com seu sangue para sermos reinos e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nós não entendendo esse sacerdócio, nós começamos a fazer um sistema de adoração que não é o verdadeiro sentido de um trabalho em comunhão com ele e qualquer trabalho que você faça, porque ele diz assim, tudo que você fizer, tudo, e todas as coisas que você realizar, sejam feitas para a honra e a glória de Deus. E faça como se fosse para o Senhor. A referência é o Senhor. Vamos entender. Avodá vem de Eved. Vou repetir isso que é muito importante. Que significa servo. Abade é trabalho. Hoje, confundido com a prestação de serviço. Todo mundo acha que se fazer um trabalhinho, a gente se torna útil. E Jesus falou, depois que você fizer tudo certinho, considere-se um servo inútil. Porque nada mais inútil é ser apenas útil, cumprindo uma lei por obrigação. O cara faz por interesse, obrigação. Porque ele quer uma recompensa. E ele está falando que nem o amor, nem a adoração pode ser assim. Tem que ser desinteressado. É um trabalho em doação em amor, sem interesse algum. Em Colossenses 3,17, pega só um pedacinho ali que Paulo fala e fala assim. Paulo diz que estando em Cristo, uma nova criatura, nasceu de novo, tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, isto é, dando por meio dele, como um cristão, graças a Deus Pai, gratidão. É isso que ele está falando. Assim as palavras para adoração na língua hebraica. Shashat, que é exatamente hebraica. Na aramaica, que está lá em Daniel, sejid. E no grego, que é proskunio, que está no grego, você vai encontrar sempre, tem um sentido de inclinar, prostrar, reverenciar, beijar a mão, se colocar com a testa no chão, curvar. Mas o sentido... Primeiro, vocês lembram? Deus não quer isso. Deus quer que quem faz isso está servindo a quem faz. É isso que ele está querendo falar aqui. Então, esse sentido é de trabalhar. Por isso que o sentido de prostrar não é de adorar. Tem muita gente que está prostrando-se, mas não está adorando. Veja como é interessante. Veio um homem para Israel, ele tinha lepra. Uma menina israelense trabalhava na casa dele, está lá em 2 Reis, capítulo 5, chamava Naamã, o sírio. Aí ela falou, se você fosse ter com o profeta de Israel, ele ia te abençoar, você seria curado. E ele veio para Israel. E ele foi curado. E quando ele estava para ir embora, ele queria pagar para Eliseu, dar um brinde, um presente para Eliseu. Eliseu não aceitou de jeito nenhum. Eu falei, não, o que eu estou fazendo aqui não tem nada que paga, não. Vai para tua terra, tranquilo. Aí ele falou assim, é o seguinte, eu quero levar um pouquinho dessa terra aqui, que deve ser sagrada. Você está vendo como o ser humano vai pensando? Em seguida, no capítulo 5, perto ali do versículo 19, ele diz assim, mas é o seguinte, o profeta Eliseu, eu fui abençoado, você não quer aceitar dinheiro algum, não paga nenhum. Ele falou, não quero nada não. Deus está dando e você recebeu. Aí ele falou assim, mas é o seguinte, se eu for lá adorar, o meu Senhor vai perceber que quando ele se curvar e eu não curvar, eu estou perto dele, ele vai perceber que eu não estou me curvando, eu não estou me prostrando para o Deus dele, o Rimon. Lá o Deus Rimon, ele vai adorar, e eu como estou servindo ele, e eu tiver que prestar, eu quero dizer o seguinte, que eu estou curvando, mas eu não estou curvando assim para aquele Rimon não. Eu sei quem Deus é esse Deus que me curou da lepra. Sabe o que o profeta falou para ele? Naamã, vai em paz, querido. Vai em paz. Não fica preocupado com isso, vai em paz. Saiba que Deus
é esse único verdadeiro, não tem outro. Vai em paz. Ele pode estar adorando coisas que não entendeu. Vai em paz. Seja um testemunho vivo dessa cura. Mas o menininho que trabalhava com Eliseu resolveu pegar a bênção que ele queria dar para Eliseu e Eliseu não quis. Aí ele foi atrás e fez uma mentirinha lá e o profeta falou, o meu espírito não foi com o teu espírito, Giade? Eu não vi você pegando lá. Sabe o que vai acontecer? Você vai pegar a lepra dele. E ele ficou leproso, esse menino. E por que isso? A pessoa se fica leprosa, doente. Porque na realidade ela não entendeu o verdadeiro sentido de estar em comunhão com Deus e na presença de Deus, como disse o profeta. Assim, essa palavra adoração é o homem em comunhão com Deus, querido. Em íntima comunhão com Deus, que expressa a sua vida de trabalho sobre o que Deus é, revelando o quê? Amor com a sua vida, graça com a sua vida, bondade, misericórdia, consolo, qualquer trabalho, secular ou não, não tem dicotomia, não tem divisão, porque Deus não fez essa dicotomia, os homens é que fizeram, inclusive mudaram até a forma do nome. Assim, procedendo com amor e justiça na prática do bem, você exalta o bom perfume e exala o bom perfume de Cristo. Exalta Cristo e o bom perfume de Cristo. Como um filho de Deus, está lá em 2 Coríntios 2, 14 a 16. Não se engane, não engane outros, não se deixe enganar por ninguém, porque o próprio Satanás quer que o homem se prostre, veja a palavra. E a palavra prostrar é pipto. Fala, ato de descer de um cavalo, semelhante a descer de um cavalo. É descer de uma condição que você está alta em comunhão com Deus e desce para não ter mais comunhão com Deus. De um lugar alto para um lugar mais baixo. É assim que Satanás fez com Adão e está fazendo com todos os filhos adâmicos. É cair da retidão para o adorar. Porque a palavra adorar é proscunio. E proscunio é esse adorar que fala em curvar. Então, ele fala se prostra e adora, parece que são duas coisas iguais. Não, são duas coisas sim. Esse prostrar tem um sentido também depois de adorar e que foi traduzido por todas as palavras no hebraico, no aramaico e também no grego como inclinar, prostrar. Mas ele está se referindo ali a prestar um serviço. Quando Jesus foi tentado, sabe o que Satanás também quer? Ele não quer um devoto para ele, não. O Satanás é malandro, é sedutor, é muito assim perspicaz. Ele falou, Jesus, se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo, você está num reino teu, mas eu te dou o reino do Pai, eu te dou os do mundo e toda a glória deles, se você prostrado me adorar. A palavra prostrado é pípito e adorar é proscrúnio. Significa servir. Então esse adorar, no sentido de curvar, não é o sentido de adorar como você entende. É servir a esse outro Senhor, pelo que Ele está te oferecendo. Então, você passa a fazer um serviço para Ele, e prestando o serviço para Ele, te dá o que você quer. E muitos fazem assim dentro com o próprio Deus. Cria um Deus devocional, e faz uma devoção para Deus, e não, na realidade, uma adoração para Deus com a sua vida, expressando a essência de Deus. Está lá em Mateus 4, Lucas 4. Então o maligno quer um serviço prestado a ele, que você assim o faça. E essa expressão, em lugar de falar fazer um serviço, ele fala no sentido de prostrar. Isto é, servir. Você não pode servir a dois senhores. Só há um Senhor, como nós já vimos. Então, nós temos que inclinar única e exclusivamente o que Jesus falou para Deus e adorar única e exclusivamente Deus, porque Ele é o único que merece adoração. Isto é o sentido de orar. Fora disso, é devoção. Deus quer que, desde o princípio, que você, em comunhão com Ele, realize todo o trabalho, com amor desinteressado. Isto é, amor ágape. Que você ame com esse amor ágape. Não é amar como você ama a si mesmo. Não, isso é coisa de lei, é de interesse. Pois todo trabalho no Senhor, em comunhão com Ele, não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Jeremias 25, 6, 7. É interessante como o Senhor fala com o profeta para o povo de Israel. Ele diz o seguinte,
O Senhor pede para não servir, a palavra que está aí é abad, ebed, que é o avodá. O avodá é fazer um trabalho. Eu não quero que vocês trabalhem. E a palavra de avodá é o tal do adorar. Então essa palavra adorar, não estando em comunhão com Deus, ela vai tomar outras conotações. Então ele falou, o Senhor pede para não servir. Servir é prestar um serviço. Não faça um serviço a outros deuses. Aí vem o que? Avodá. Então não quero que você adore. Esse adorar é trabalhar. Adorar e trabalhar tem a mesma palavra e tem o mesmo significado. Mas as pessoas não entendendo isso, Deus não quer essa adoração. Ele quer o trabalho que é adorador, do adorador. E nem adorar, shachad. Aí vem, eu não quero nem que vocês adorem. Depois fala, nem adorar. É a palavra shachad, que é prostrar, reverenciar, inclinar a ele. Não me provoqueis a ira, diz Deus, com as vossas mãos, a obra das vossas mãos. Todavia não me desses ouvido. Veja, você não me deu ouvido. O que Deus diz e Jesus assim o fala? Qual é o maior dos mandamentos? Ele fala, o principal deles é ouve, ó Israel. Vocês não estão dando ouvido para Deus. E, consequentemente, vocês estão andando por um caminho de erro. Depois ele fala, e o primeiro mandamento é amar a Deus, sobre todas as coisas. De que maneira? Ele fala, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Plenamente em você, em espírito e em verdade, que é o lugar sagrado, que Deus assim o fez para estar em comunhão. Esse é o lugar que Deus se encontra para expressarmos Ele, cada um de nós. Todavia, não desses ouvidos e provar o vosso próprio mal. Daniel 3,18, agora em língua hebraica, diz assim, quando ele foi obrigado a servir aquela imagem que Nabucodonosor construiu, ele diz assim, não serviremos, litai, isto é, com a nossa vida e com a nossa existência enquanto aqui, nós não vamos servir. Servir no sentido de adorar, tá vendo? A teus deuses, Nabucodonosor. Aí ele fala, nem adoraremos, no hebraico é sejid, nem adoraremos, não vamos prostrar, prestar reverência. E a imagem desse ouro aí que foi levantado, dessa estátua, esse ídolo. No Novo Testamento, no grego, você vai encontrar os magos vieram adorar, proscunio. Eles vieram adorar, proscunio. Prostrar, beijar a mão em sinal de reverência, cair de joelho, tocar a testa no chão, se curvar, é esse sentido. E Mateus 2, 11 e 12 diz assim, e prostrando os magos, pipitó, tá vendo? Eles prostraram, é o sentido de inclinar. A ideia de descer, desmontar de um cavalo, isso é sair daquele contexto que eles se encontravam para descer no contexto de adorar, que é proscunio, servir, adorar no sentido de servir, abrindo seus tesouros, veja, eles serviram Jesus com o quê? Ouro, incenso e mirra. Jesus, em Mateus 4, 9, diz para o Satanás, quando ele estava falando para prostrar adorar ele, isto é, ele estava falando só a Deus, que é o único Senhor, que você deve amar e servir, você adorará proscrunios, e vai prostrar, e só ele darás culto, aí vem latreu, como um sacerdote que cumpre o seu ofício sagrado, sacro ofício. O que é o ofício sagrado? Um sacro ofício, para realizar todo o trabalho, com amor ágape, desinteressado, e não uma prestação de serviço. Porque a prestação de serviço é aquilo que você faz já obtendo alguma coisa, tem interesse monetário, comercial e tudo mais. Não, quando você faz com amor, você não objetiva isso, você quer o melhor para o outro. Qual a diferença, então, entre adoração e devoção, para fecharmos aqui? É que na adoração, você tem Deus como único Senhor. Na devoção, você não tem Senhor, você tem ídolos em quem o devoto é o Senhor que manda. Os devotos não respeitam os seus ídolos, mas admiram os seus ídolos que eles constroem, idolatram e se prostram diante deles. Porque os seus ídolos estão à mercê da sua admiração, para fazer o que eles desejam. E querem que seus ídolos façam para eles o que eles querem, os seus interesses.
Então eles ficam ocupados e preocupados com a sua divindade, em preservar a sua divindade, em defender a divindade. Deus não precisa que ninguém defenda ele. Deus continua sendo Deus, mesmo você não querendo ele a servir no sentido de servi-lo. Ele continua sendo Deus. O problema é você se afastando dele. Mas esses que devotam ficam sempre preocupados. Quer discutir as doutrinas, seu modo de pensar, o seu modo de Deus agir, do modo de Deus seu ser. Fica discutindo a divindade. Fica preservando, tratando como se a divindade tivesse que proteger ou ser protegida. E eles não são orientados para expressarem com o trabalho, com amor, a essência daquilo que receberam. Receberam de graça dai. A presença de Deus em nós, comunhão, comum união, tendo o Espírito Santo, vai orientar a nossa ocupação, o nosso trabalho. E não é o nosso trabalho que vai nos dar condição para favorecer a presença de Deus em nós. Então tem gente que está fazendo muita coisa para que Deus esteja nele. Não, é Deus estando em nós, sendo batizados com o Espírito Santo, Deus em nós, e nós em comunhão com Ele, nós vamos fazer. Então, qual é a adoração que agrada a Deus? Quando você fizer todas as coisas como se fosse para o Senhor, sem interesse, você está adorando. Pelo que Deus é, um Pai amoroso, conhece Ele por dentro, e não reconhece Ele pelo seu poder e interesse, mas conhece Ele por dentro. E você, com esse ato, louva, elogia, evidencia com graça essa comunhão que você tem. E você passa a revelar isso, a exteriorizar, a refletir, a evidenciar para as demais pessoas que estão perto de você, esse Deus, que é a essência do que está na sua vida, e a sua vida assim o está, como o único que você se prostra e adora. Pois quem vê um filho de Deus, um cristinho, acaba vendo Deus que o enviou. Essa expressão de Deus, através de você, gera o que nós chamamos a comunhão, não só com Deus, mas tendo essa comunhão, é impossível você não ter comunhão com o próximo, em adoração. E adoração, é sobre isso que eu quis conversar, é prestando um serviço, não. É fazendo um trabalho. Deus não quer serviçal. Ele quer um trabalhador que faça com amor para revelar a essência dele através de cada um de nós. Então, desde o princípio, tem esse sentido. E que foi mudando no transcorrer. E a impressão que você encontra de adoração é que fica prostrado. Então, nem toda prostração é adoração. E nem toda adoração é necessário prostração. Porque se você estiver em comunhão com Deus, você está adorando. Isto é, você está adorando e revelando atrás de você quem Deus é. E você, na sequência, está louvando, elogiando. Porque ao você fazer o bem e praticar o bem, você cala a ignorância dos insensatos, mas você não cala o insensato. Você cala a ignorância dos insensatos, que é uma das vontades de Deus, para que ele possa entender a graça de Deus através de uma revelação de um filho de Deus, um cristinho que aceitou um dia um Cristo e estava afastado de Deus e agora é santo e justo para expressar esse Deus. Isso é adoração. Que Deus os abençoe e que a gente possa crescer nessa compreensão do que é adoração no verdadeiro sentido. Amém, queridos? Tem uma música da nossa pasta, né, que é a número 1. Vamos estar cantando? Tem a ver? Você que sentiu, pode colocar. Não, que aqui fala. Então ela é assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Vamos estar, mais uma vez agora orando para encerrar o nosso culto e depois fazendo a nossa oração. Se você tem um pedido especial, uma necessidade, esteja colocando agora, nesse momento, diante do Senhor, e Ele ouvirá a sua oração. Não é a minha, é a sua. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pela oportunidade que tivemos de participar desse estudo bíblico tão importante para a nossa compreensão do que é verdadeiramente adorar, nosso trabalho de estarmos adorando ao Senhor. Ó Deus, fica conosco neste dia, durante toda essa semana. Dirige os nossos passos, Senhor, nos guarde e que onde estivermos, estejando expressando Cristo através do nosso trabalho. Amém. Ó Deus, fica conosco. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livre de todo mal. Ouve, Senhor, a oração de cada um dos teus filhinhos que estão ouvindo, participando conosco, e dos que ainda ouvirão mais tarde, que eles entendam a importância da oração deles, que não confiem na oração dos outros, mas confiem na sua oração. Como o Senhor disse, entra no teu quarto e em secreto fale comigo. Ensina, Senhor, os teus filhos a orarem e que eles tenham certeza que o Senhor ouve a oração deles, que é feita em nome de Jesus, porque o Senhor disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que vocês se alegrem e que creiam que eu sou Deus. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.